Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nesse vídeo vamos falar do Pablo, que renovou automaticamente o contrato ontem ao entrar em campo no clássico contra o Corinthians. Vamos falar do Calleri. Primeiro a gente vai falar qual é o salário do Calleri nessa segunda passagem pelo São Paulo. Vamos falar se ele tá lesionado, em quanto tempo ele volta a jogar, se é preocupante ou não. Já que estamos falando dessa galera que volta e quando volta, vamos falar do Luan e do Rigoni. Quando que a gente pode contar com eles novamente? Vamos falar de 23 mil torcedores no Morumbi, o maior público no estádio desde o retorno da torcida nos estádios, no público geral, de todo o Campeonato Brasileiro, tô falando, hein? Parabéns para os São Paulinos, mas deu trabalho para a polícia na madrugada, 400 presos em uma briga entre rivais de São Paulo e Corinthians, lá em Diadema, perto de São Paulo. Vamos falar do retorno do Milton Cruz, e agora quem faz parte da comissão técnica do São Paulo, por que e como Milton Cruz voltou ao profissional. Vamos falar como um jogo muda tudo. O São Paulo tem a maior sequência de invencibilidade do Campeonato Brasileiro à frente, inclusive, do Galo. No jogo passado estava super questionado, venceu o clássico e já tem aí a melhor sequência. Do sinal de alerta que os clubes estão ligados, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo passou a conceder direito a adicional noturno a jogadores. Agora tá todo mundo com medo de processo. Vamos discutir um pouquinho disso aí. Meu nome é Laila Reis, eu estou à frente da equipe do SPFC.net. Bora falar de notícia. Galera, deixa eu falar pra vocês, a Network BG voltou. Então se você quer assistir a mais de 3 mil canais livres e todos os jogos do São Paulo, no seu celular, no seu notebook, na sua Smart TV, na sua TV comum com uma TV Box, onde você quiser, por apenas R$ 29,90 por mês. O link vai estar aqui embaixo e você faz o teste gratuitamente. Fechou? Então, gente, bora começar falando do Pablo. Ok. São Paulo... Vocês viram lá o Rogério Ceni chamando o Pablo para entrar no lugar do Calleri, que sentiu dores na coxa. Daqui a pouco a gente fala sobre essa lesão do Calleri aí, se ele deve se preocupar ou não. E tinham boatos de que o Pablo ia ser negociado em setembro, porque se ele jogasse mais um joguinho, São Paulo era obrigatoriamente... O São Paulo automaticamente renovaria com o Pablo até dezembro de 2023, que foi o que aconteceu. Por que disso? Existe uma cláusula no contrato do Pablo lá, de quando ele veio com o Atlético Paranaense, de produtividade. Então, se ele batesse um número X de partidas jogando sequencialmente, São Paulo teria que dar a quantia, e terá que dar essa quantia, de 300 mil euros, não será pago agora, vão entrar em negociação pela data, porque São Paulo está com problemas financeiros, de 300 mil euros, e automaticamente seria renovado o contrato. Aí, como ele passou a ser muito questionado, não fez aquela quantidade de gols que a gente esperava, os torcedores mesmo não gostaram muito de ver ele entrar em campo. Em setembro do ano passado chegou a ser noticiado pela Globo e alguns outros jornalistas de que ele não entraria mais em campo porque o São Paulo não tinha ele no planejamento da próxima temporada. Chegou o Rogério Ceni, reviu o planejamento e falou: olha, por enquanto o Pablo fica. Então está renovado até dezembro de 2023. Eu peguei aqui alguns números dele porque eu quero que vocês comentem sobre essa renovação aí nos comentários. Quero saber a tua opinião sobre o Pablo, que eu imagino que não é das melhores. Chegou em janeiro de 2019 com muitas expectativas, 26 milhões de reais foram pagos por ele, agora mais 300 mil euros, 33 gols e 119 jogos pelo São Paulo. E deve ser o titular agora contra o Red Bull Bragantino, que vai acontecer a partida entre São Paulo lá em Bragança Paulista no próximo domingo às 6h15 da tarde, porque o Calleri saiu sentindo dores na coxa direita ontem. Ele ainda não realizou os exames nesta segunda-feira, realizará somente na terça-feira, mas ele veio no Twitter e falou para os torcedores: olha, fiquem calmos. Como eu fiquei 4 meses parado, não foi uma coisa assim super grave que aconteceu. Eu tava parado, meu corpo ainda não estava acostumado, a gente vai dar uma fortalecida, eu devo ficar alguns dias fora, então deve ficar no máximo de 1 a 2 jogos fora o Calleri. Gente, informação só curiosa, tá todo mundo falando muito de valores de jogadores, o que está sendo pago pro Daniel Alves, valores estratosféricos. Estamos umas épocas em que salários são muito milionários, e aí o Calleri voltou e só fica essa curiosidade de que atualmente ele está recebendo o salário de 50 mil reais por mês para ter essa volta, uma compreensão com os cofres do tricolor. Obrigada pelo retorno, Calleri, muito obrigada pelo gol no Majestoso. Já que estamos falando de lesionados, vamos falar também agora do Luan e do Rigoni.
Quando que a gente vai poder contar com o Rigoni? Vamos falar primeiramente dele. Ele que sentiu um pequeno estiramento no posterior da coxa esquerda na partida contra o Cuiabá. Já nos desfalcou contra o Ceará e contra o Corinthians. Tá fazendo tratamento no Refis desde quarta-feira passada. E ele deve ficar de 1 a 2 jogos ainda fora. Vai repetir hoje, segunda-feira, os exames. E aí ele já é dúvida pro próximo jogo, mas não deve jogar. Quer dizer assim... Quer dizer que ele já está fazendo preparo, poderia existir uma pequena chance, mas o mais certo é que o departamento médico fala, não, descansa mais um joguinho, vamos ver para o outro jogo contra o Internacional. Agora falando do Luan. O Luan, ele tem uma lesão que é considerada incomum pelo departamento médico de São Paulo. É uma lesão que aconteceu exatamente por causa desse calendário todo grudado que não tem nenhum descanso. Então ele teve um descolamento do músculo do osso, entendeu? O osso descolou do músculo e levou uma parte do osso junto, por falta de descanso. Apesar de parecer muito sério, essa lesão que aconteceu no adutor da coxa esquerda do Luan não é considerada tão grave assim e ele deve ficar fora de 3 a 4 semanas, todo o tempo entre recuperação, muito descanso, fortalecimento e aí o preparo para poder estar de volta aos campos. Galera, Milton Cruz está de volta ao profissional do São Paulo. Ele que está na sua segunda passagem pelo tricolor paulista. Já teve uma primeira passagem de 22 anos de clube, uma era com o Juvenal também muito grande, era o braço direito do ex-presidente, falecido também. Agora ele está no profissional ao lado de Muricy Ramalho e de Rogério Ceni, a pedido de Rogério Ceni. Ele tinha retornado desde o começo da era Casares, estava trabalhando lá em Cotia, era o principal cara entre a integração dos meninos da base. 2 vezes na semana ele trazia dos jogadores da base para virem treinar no CT da Barra Funda. Esse era o papel dele até então. O Crespo particularmente não queria ele no profissional. Agora que o Rogério Ceni está de volta, este trio campeão se reencontra. Eu vou falar para você quem são agora os membros da atual comissão técnica do São Paulo, porque mudou tudo, né? Então, Marcos Visoli é auxiliar técnico fixo do São Paulo. Milton Cruz agora volta de novo a ser auxiliar técnico fixo do São Paulo. Charles Rembert é o auxiliar técnico do Ceni. O Nelson Simões é o auxiliar técnico do Ceni também, da equipe dele. O Danilo Augusto é o preparador físico que veio na equipe do Ceni. Muricy Ramalho como coordenador técnico de futebol. E o Ceni sendo treinador. O que você espera desses nomes que se encontram para nos treinar? O que você espera do futuro com esses grandes nomes? Gente, sinal de alerta ligado. Em todos os clubes estão assim, será que vai ter processo de jogadores? Está rolando maior discussão entre os advogados desportivos, que falam muito das leis em relação a processos famosos de jogadores de futebol contra clubes, etc. Por quê? O Tribunal de Justiça de São Paulo passou a conceder, desde o começo dessa semana, o direito adicional noturnos para jogadores de futebol. Você já pensou, assim, se você pensou, mas e daí? Não, e daí não. Você já pensou se todo jogador que já passou por cada clube, agora falar, nossa, agora eu posso processar, sei lá, Michel Bastos, Ganso, eu posso processar o São Paulo pelo período de tempo que eu tava lá, por cada jogo que eu tive depois das 10 horas da noite, porque eu tenho direito a adicionar o noturno depois das 10 horas da noite. Tá tendo uma grande discussão em volta disso, os clubes estão com muito medo, porque já estão com problemas de caixa, e vai ter um grande movimento por causa ainda desse assunto. E o que se fala muito, os advogados que são peritos nesse assunto, é que são contra. Por quê? Porque, primeiramente, adicional noturno é quando existe ou uma periculosidade, uma exaustão de um trabalho exercido durante a madrugada, o que não acontece com o futebol. E que também essa decisão do Tribunal de São Paulo pode ir contra ao comércio do futebol que acontece à noite, direito de transmissões, jogos, partidas, publicidade, etc. Quero a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Duas notícias boas. Depois do clássico a gente tá assim, a gente tá com notícia boa. Primeiro, São Paulo tem a maior sequência de invencibilidade do Campeonato Brasileiro. Agora que o Galo perdeu para o Atlético Goianiense na última rodada, então o São Paulo é o time que, tá há mais tempo sem perder. São 8 jogos de invencibilidade, 6 empates e 2 derrotas. Se vocês pensarem, um jogo muda tudo, porque antes do Majestoso era o São Paulo do empate, tava beirando zona de rebaixamento, periculosidade, sinal de alerta. Não que não venha a barreira pela frente, que tem Red Bull Bragantino, Internacional, Palmeiras, Flamengo, só tem pedreira.
Mas, por enquanto, vamos festejar esse momento. Mais uma notícia boa, 23 mil, mais de 23 mil torcedores no estádio do Morumbi ontem, o maior público em estádio desde que foram liberados o retorno de torcedores ao estádio. Estou falando do Campeonato Brasileiro, de todos os times, de todos os estados, foi o maior público que esteve presente. Claro, somos nós, transformamos o Morumbi em um caldeirão, gritamos, toca no Caleri que é gol, em pleno clássico. Que show da torcida, parabéns pra nós. Mas nem tudo são flores, né? Enquanto tinham 23 mil torcedores lá torcendo no estádio do Morumbi, na madrugada a Polícia Militar de São Paulo teve trabalho. Lá na divisa de São Paulo com o Diadema teve uma baita de uma briga entre torcedores do São Paulo e do Corinthians. Mais de 400 torcedores envolvidos com barras de ferro. Começou toda uma confusão. Primeiro eles atiraram fogos de artifício um contra o outro. Depois pegaram as barras de ferro, foram um pra cima do outro. Tem uma pessoa no hospital internada gravemente ferida e mais de 16 torcedores foram presos. Que coisa feia. Gente, essas eram as notícias que eu queria compartilhar com vocês. No meu último vídeo eu fiz um especial da chegada do Rogério Ceni. Falei sobre o que esperar dele taticamente, tecnicamente. Falei das metas que ele prometeu para a diretoria até o final desse ano. Vai lá que vai ser muito interessante. E o próximo vídeo eu vou falar de Diego Ribas do São Paulo, goleiro. O que o Rogério Ceni tá falando com o Casares em relação a Thiago Volpe e a um goleiro que estamos procurando no mercado. Grande beijo para todo mundo.